Então, esse título, né, O Homem de Bem na Sociedade, ele vem da junção de duas ideias que eu acho relevantes da gente pensar junto. Primeiro, porque a ideia dessa expressão, o homem de bem, ela é um conceito, né, ou uma ideia que está bastante consolidada do ponto de vista da literatura espírita. Né? É uma expressão que vem lá da codificação kardeciana e que eu acho que é relevante a gente pensar sobre ela. E a gente acrescenta ali esse na sociedade, principalmente para a gente poder tentar esse tema, tentar pensar esse tema à luz, obviamente, das questões, dos temas e dos problemas que nos rodeiam enquanto seres sociais, né? Enquanto indivíduos que fazemos parte dessa sociedade. Né? E eu acho que é bastante oportuno, então, a gente pensar sobre isso, principalmente porque a gente tem utilizado e falado muito em nossos dias sobre pessoas de bem, né? Sobre sermos pessoas de bem. Fulano é uma pessoa de bem, é um homem de bem, é uma mulher de bem, é um cidadão de bem. E eu acho que é muito interessante a gente, em face dessa utilização tão costumeira, a gente ir lá na fonte e estudar o que de fato propõe, pelo menos o entendimento espírita, do que significa ser uma pessoa de bem na sociedade. Então é por isso que a gente faz esse esforço, né, de ir lá na origem mesmo dessa expressão, para poder entender o sentido dessas palavras. E eu diria, inclusive, que esse estudo que a gente vai fazer, indo lá até as fontes, a gente vai perceber que os sentidos, ou as propostas, ou as características, digamos assim, de um homem ou de uma pessoa de bem na sociedade é bem diferente desse uso vulgar que a gente faz em nosso dia a dia, ou pelo menos tem sentidos e ideias muito próprias, muito particulares, muito específicas para a gente pensar, pelo menos do ponto de vista espírita. Então, eu acho sempre muito importante a gente dizer de onde que a gente tira as coisas, né? Que não é, né, de trás da nossa orelha. A gente sempre vai tentar buscar algum apoio, né, algum suporte, e como eu já disse, especialmente na literatura espírita. E eu gosto sempre muito de enfatizar e trazer muito os postulados ou os princípios que estão muito bem sustentados na própria codificação kardeciana. Então, para esse estudo especificamente, eu me baseei num dos capítulos que eu gosto pra caramba do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo de número 17, chamado Sede Perfeitos. Né? E dentre todos os textos, né, para quem conhece um pouquinho a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, quase sempre os capítulos começam com um fragmento retirado do Novo Testamento, né, um fragmento bíblico das Sagradas Escrituras. Aí depois vem alguns textos explicativos escritos pelo próprio Kardec. Em seguida, a gente tem uma seção chamada Instruções dos Espíritos. Né? E eu fui lá, então, nesse capítulo, Sede Perfeitos, e coletei ali 2 textos em especial para a gente poder pensar aqui hoje. Um deles está chamado justamente O Homem de Bem, e o outro está intitulado O Homem de Bem no Mundo, ou O Homem no Mundo. Eu vou olhar certinho aqui, O Homem no Mundo, certinho é o título. Então, é nesses 2 textos que eu vou me apoiar para a gente poder pensar junto aqui. Mas antes mesmo de adentrar, digamos assim, nessas características do que seria esse homem de bem, eu acho que é muito interessante a gente fazer essa contextualização do porquê que esse texto está nesse lugar. Né? Esses 2 textos estão nesse capítulo. Eu acho muito importante a gente pensar mais ou menos como que é sistematizado ou como é organizado o pensamento de Kardec. Né? Eu acho que é muito interessante a gente fazer esse tipo de reflexão. E aí é o capítulo Sede Perfeitos. E quando a gente fala de Sede Perfeitos, nós estamos falando de um elemento que é bastante basilar do ponto de vista da codificação espírita. Porque a gente diz aqui, a gente estuda, a gente lê em todas as obras espíritas, que nós estamos aqui justamente para buscarmos a nossa perfeição. Né? Então, aqui a gente já vai ter alguma pista de que o esforço ou a iniciativa de ser uma pessoa de bem, ela pode ser, portanto, uma condição ou uma etapa, ou talvez um passo que a gente pode dar para alcançar, então, portanto, essa tal perfeição. E aí vejam que interessante, porque essa ideia da busca da perfeição, aprimoramento, evolução, o termo que a gente quiser usar,
ele está também contido, digamos assim, como eu disse, lá nas Sagradas Escrituras. E aí o fragmento que começa e, portanto, que abre o capítulo 17, Sede Perfeitos, é exatamente esse que foi retirado lá do Evangelho de Mateus, que diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa terias disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Duas observações que eu queria fazer sobre o fato de termos essas linhas retiradas lá da Bíblia, que eu acho importante aqui. Primeiro, a ideia de amar os inimigos. Esse seria um tema que por si só já daria um longuíssimo estudo, então eu não vou me deter profundamente nessa ideia, porque não é o foco aqui hoje. Mas me parece bastante sintomático ou muito representativo, significativo, a ideia de que amar os inimigos como sendo uma coisa que pouca gente faz, como mais um indício daquilo que a gente deveria fazer para sermos pessoas melhores, para sermos perfeitos. Porque, afinal de contas, é muito fácil amar aqueles que a gente ama, aqueles por quem a gente já nutre uma simpatia, uma afeição. Então, a ideia, portanto, de buscar a perfeição, e aqui está uma ideia, portanto, muito fundamental, vai exigir de nós um pouco mais. Vai existir um algo além, né? Vai existir um esforço mais contundente, digamos assim, de sair um pouco, talvez, dessa zona mediana, ou dessa mediocridade, digamos assim, no sentido da média mesmo, né? De que fazer o que todo mundo faz. Porque fazer o que todo mundo faz talvez não vá nos permitir alcançar essa tal perfeição. Então, por isso, amar os vossos inimigos como sendo essa coisa tão diferente, que me parece bastante próxima também da proposta, como a gente vai ver em instantes, de sermos homens, mulheres e pessoas de bem também. E uma outra coisa que eu acho muito interessante da gente destacar é porque essa ideia, né, portanto, de sermos seres perfeitos, ela não quer dizer, como está dizendo aqui no final, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que, assim como em várias outras passagens da Bíblia, a gente encontra uma imagem construída pelo apostolado, né, das coisas que Jesus disse, como algo assim muito grandioso, né? Ser perfeito como o vosso Pai Celestial me parece que, se a gente pensar num sentido bastante lógico e racional, uma coisa impossível, né? A gente ser tão perfeito quanto Deus é algo impossível. Seria equivalente à ideia de acreditar que uma criatura, né, pode superar o seu Criador, né? Então, obviamente que não é isso. Mas vejam quanto que a imagem disso, né, de ser tão perfeito quanto ele é de fato um estímulo para que a gente busque realmente esse ideal, ou até mesmo essa utopia, eu diria, de ser tão bom, de ser tão perfeito como Deus o é e como o próprio Jesus Cristo exemplificou quando ele esteve aqui entre nós. Bom, tenho só mais uma ideia que eu acho extremamente relevante, a título de introdução desse estudo, que eu acho importante destacar nessas 3 palavrinhas, 4 na verdade, né? O homem de bem. Vejam que Kardec poderia ter escrito, por exemplo, o cristão de bem, o espírita de bem, ou o espírita cristão de bem. Mas não, ele não escreveu assim. Ele escreveu homem de bem. E eu acho que aqui também é uma escolha muito adequada, porque vejam que a proposta de ser uma pessoa de bem, ela não necessariamente está associada a uma ideia religiosa. Ou seja, para sermos pessoas de bem, a gente não precisa necessariamente ser adepto ou ter uma crença numa determinada religião, X, Y ou Z. Não importa.
Importa apenas que a gente se esforce em ter, portanto, as atitudes, a conduta ou as orientações, digamos assim, de procedimentos que são indicadas para sermos pessoas de bem. E eu acho que essa ideia é bastante relevante porque isso nos faz pensar que a religião, ela pode ser um elemento da nossa sociedade, uma instituição da nossa sociedade, que pode facilitar, ajudar, apoiar, favorecer que determinadas pessoas busquem esse caminho do bem ou da perfeição. Mas ela não é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual a gente necessariamente não vai alcançar a salvação, a perfeição, né? E aí, nesse sentido, eu gosto muito, né? Agora há pouco estava aqui, né, uma imagem do Divaldo, e o Divaldo já disse uma coisa bem semelhante. O falecido Papa Francisco também afirmou coisas parecidas. E eu gostava muito quando eles traziam a seguinte ideia, de que eles respeitavam mais um ateu digno do que um cristão hipócrita. Eu acho essas palavras fortes, mas muito necessárias, porque há muitas pessoas que, né, se arrogam de serem extremamente religiosas, tementes a Deus, mas que não praticam em nada a proposta cristã do ponto de vista de ser uma pessoa de fato de bem, né? E vejam só que essa é uma ideia que ela também está reforçada por uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos, que é a questão de número 842. Lá na questão de número 842, Kardec queria saber o seguinte: qual dentre todas as religiões que existe, qual é aquela que pode, de fato, que tenha legitimidade para ser aquela que traz a verdade mais absoluta? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Ele não disse com essas palavras, ele disse com essas palavras aqui que eu vou compartilhar com vocês. Questão 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, aquela que tem o direito de se apresentar como tal? A resposta eu acho magnífica dos Espíritos, ela é um pouquinho longa, mas eu vou trazer apenas a primeira frase. Vejam quanta eloquência os Espíritos têm ao afirmar essas coisas. A religião, portanto, que pode se arrogar de ser a expressão única da verdade, é aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Vejam que interessante. Os Espíritos não indicaram nenhuma outra religião. Ela disse que aquela que vai ser melhor, portanto, é aquela que mais homens de bem fizer e menos hipócritas. Então, ou seja, aqueles homens de bem de fato que praticam, que têm uma conduta alinhada àquela ideia, aquela doutrina, aquele pensamento. E mais ainda, e aqui já um gancho para a gente poder entrar onde a gente quer, que é pensar o que é um homem de bem hoje em dia, que é aquele que pratica a lei de amor na sua maior pureza. Então aqui é um sentido muito fundamental e com isso, portanto, a gente introduz e percebe o quanto que é importante a gente pensar esse tema nos nossos dias de hoje, tentando cotejar com os nossos problemas, né? Então, pessoal, como eu disse lá atrás, bem lá no início, o que eu fiz? Eu fui lá no capítulo 17, peguei lá os textos, o homem de bem e o homem no mundo, para a gente poder refletir sobre isso ao longo desse nosso estudo. E aí, quando eu fui lendo o texto do homem de bem, eu tive o interesse de fazer o seguinte, de listar, né, de ir lendo o texto e de ir listando como se fosse uma lista mesmo, um checklist, digamos assim, de quais são as atitudes ou as ações necessárias para nós nos reconhecermos ou nos esforçarmos no sentido de sermos, então, portanto, pessoas de bem. E aí, ao fazer esse estudo, né, então a gente tem lá um texto corridinho, em parágrafos. A minha inteligência superficial é que foi lá e colocou os numerozinhos, né, em cada uma dessas características.
E eu identifiquei, após a leitura desse texto, portanto, 17 características que tem ou deveria ter, né, uma pessoa que se esforça no sentido de ser uma pessoa de bem. 17. E vou dar um pequeno spoiler. Lá no final do texto, Kardec diz assim que não são todas. Essas 17 não são todas as características. Mas eu acho que vale a pena a gente ir passeando, digamos assim, por todas essas características, a fim de que a gente possa refletir de que maneira a gente vai eventualmente atacar ou fazer esforços para a gente se esforçar em ser, então, esse indivíduo, já que essa é, como a gente disse já lá atrás, uma condição para alcançarmos a tal da perfeição que a gente tanto almeja, né? Então vamos lá. A primeira característica, e aí para essa eu acho importante a gente abrir aspas, né? Porque a primeira característica, assim, quando começa o texto, Kardec diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E sim, tem tudo a ver com aquela questão que a gente acabou de ler lá do 842, né? Que ele falou da lei de amor na sua maior pureza. Aqui ele disse que, na verdade, é a lei de justiça, amor e caridade. E eu acho muito interessante a gente pensar a lei de justiça, amor e caridade, porque isso faz um paralelo com uma outra coisa que está também prevista na literatura espírita, né? E aí vamos fazer o esforço de pensar que quando a gente vai lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A gente tem lá a primeira, que fala justamente das causas primárias, né? A segunda, que fala do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. A terceira, das leis morais. E a quarta parte, das esperanças e consolações, né? E eu gosto sempre de pensar o quanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é, a rigor, um desdobramento justamente dessa parte terceira. Então é por isso que é tão comum a gente encontrar diversos pontos de contato entre as ideias da parte terceira do Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vai lá nas leis morais, né, a gente tem lá aquelas várias leis, é uma parte que tem 11 capítulos, né, a parte terceira do Livro dos Espíritos tem 11 capítulos, o último, inclusive, fala da perfeição moral, né? Mas quando a gente vai vendo lá os outros capítulos, a gente vai encontrar lá as famosas leis, né? A lei de adoração, a lei de sociedade, lei de progresso, né? Todas aquelas leis lá que a gente vira e mexe, fala dela nos estudos ou lê também eventualmente. E eu acho interessante que de todas essas leis, apenas uma tem um aspecto tríplice, que é justamente a lei de justiça, amor e de caridade. De todas essas leis, apenas uma pressupõe esses 3 elementos: justiça, amor e caridade. Isso me faz pensar no quanto que é importante a gente pensar esses 3 elementos como coisas totalmente relacionadas intrinsecamente. De tal forma que a gente só pode pensar, por exemplo, em exercer e praticar a caridade, por exemplo, associada a uma ideia de justiça social. Pensar também no amor que deve nutrir na aplicação, por exemplo, da justiça, das sanções ou das responsabilidades em relação às leis morais, às quais todos nós estamos submetidos. E o quanto que é necessário, portanto, no exercício desses 3 sentimentos, desses 3 elementos, quais sejam justiça, amor e caridade, essas coisas andarem juntas e unidas. Então, não me parece casual, né, nem por acaso, que logo no início do texto do Homem de Bem, Kardec coloca que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, de uma forma completamente relacionada, intrínseca, bem, digamos assim, amalgamada, né, junta, né, condensada, porque só assim a gente pode encontrar esse caminho, então, para a perfeição. Mas ainda contido nesse primeiro ponto, né, como se fosse um subtópico dele, a gente vai encontrar na continuidade ainda dele
as seguintes menções, né? O homem de bem seria também aquele indivíduo que interroga a própria consciência em relação aos seus próprios atos e às suas atitudes. Ele também se pergunta, segundo Kardec, se ele violou alguma dessas leis, inclusive, se ele fez todo o bem que podia, se ele não desprezou voluntariamente alguma oportunidade de ser útil, se alguém não tivera nenhuma queixa em relação a ele, alguma reclamação dele. E, enfim, se ele fez ao outro tudo aquilo que ele gostaria que fizesse a ele. E essa descrição, né? Interrogar a própria consciência, perguntar se violou a lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia. Toda essa descrição nos faz lembrar de novo um outro texto da literatura espírita. Para quem está um pouco mais acostumado, vai possivelmente se identificar com essa descrição, que está contida também numa outra questão de O Livro dos Espíritos, dessa vez a de número 919. Porque quem fala e dá essa descrição é um espírito muito famoso para a codificação kardeciana, chamado Santo Agostinho. E lá na questão número 919, Kardec tem a curiosidade de perguntar aos espíritos qual seria o meio mais prático, mais eficaz, melhor dizendo, o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí os espíritos dizem assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí lá na questão 919A, né, Kardec pede, portanto, que os espíritos sejam um pouco mais explícitos, porque a resposta da 919 é só isso. Né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele pede que seja um pouco mais, né, pragmático nessa resposta. E aí vem aquela famosa receita que Santo Agostinho nos dá, que ele recomenda que nós fizéssemos aquilo que ele fazia quando esteve aqui encarnado entre nós, que ao fim do dia ele interrogava a própria consciência e passava em revista tudo aquilo que houvera feito, se perguntara se faltara algum dever ou se alguém tiver algum motivo para dele se queixar. Se ele fez alguma coisa, que se ele mesmo fosse testemunha daquele ato, se ele condenaria, se ele censuraria. Enfim, aquela receitinha bem longa que Santo Agostinho faz, justamente no sentido de nos ensinar, passo a passo ali, de uma forma bem didática, bem pedagógica, sobre como a gente pode fazer esse processo de autoconhecimento. Então vejam o quanto que aqui, nesse texto também do Homem de Bem, Kardec faz um resgate, portanto, dessa questão do Livro dos Espíritos, para nos ensinar que para sermos pessoas de bem, precisamos também exercitar a todo instante o autoconhecimento. A gente se perguntar mesmo, a gente se recolher com muita sinceridade, encarar a nossa própria consciência e a todo momento, a todo instante, ou ao fim do dia, como fazia Santo Agostinho, a gente se perguntar, né, como temos agido, como temos feito as nossas escolhas, as nossas decisões, como temos agido em relação aos outros e a nós mesmos. Então esse é um caminho muito importante, como está sustentado aqui, para sermos homens e pessoas e mulheres de bem. A segunda característica, e aí eu acho que ela é bem elementar, né, principalmente para nós espíritas, porque a segunda característica pressupõe que a gente deposita uma fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Né? Então eu acho que essa consciência da existência da divindade, para nós espíritas, talvez seja um pouco mais fácil de alcançar, porque a gente busca, através do exercício da fé raciocinada, entender que para todo efeito inteligente existe uma causa inteligente. Então, para nós é bastante razoável, bastante racional compreender que existe uma força criadora anterior a nós mesmos que foi capaz de produzir coisas tão bonitas, perfeitas e inteligentes como é a própria natureza, o meio ambiente em que a gente está inserido, as coisas todas, né, cumprindo e desempenhando um papel, uma utilidade no meio ambiente, na sociedade.
E tudo isso, portanto, pressupõe essa existência de uma força, portanto, universal, inteligente, ou um ser de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como diz a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Então, para nós espíritas, talvez, ter um alcance disso seja um pouco mais interessante ou um pouco mais palpável do que para outras pessoas, talvez. Mas ainda assim, o homem de bem é aquele que nutre, portanto, a consciência de que existe algo muito superior a nós e que nos antecede. Mas aí para nós espíritos talvez a gente tenha mais facilidade de nomear, ou de entender, ou de buscar as razões disso através do livre exercício da racionalidade e da lógica, no usufruto, obviamente, da nossa própria inteligência. Então a gente conserva, portanto, principalmente uma fé no futuro. Uma fé de que necessariamente todas as coisas caminham para a sua perfeição. De que todas as coisas caminham para um amanhã melhor do que o ontem e melhor do que o hoje. Então essa é a nossa convicção, esse é o fortalecimento, portanto, da nossa fé em Deus e, portanto, na sua justiça, na sua bondade e na sua sabedoria. Terceira característica do homem de bem. O homem de bem é aquele que vai aceitar, eu vou usar a palavra exata que Kardec usa, aceita as vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades, os obstáculos, né? As intempéries que a vida vai nos apresentando. E eu sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de fazer uma explicação que eu acho muito interessante. Porque muito embora a gente pense na doutrina espírita como esse conjunto de pensamentos que foi codificado ali em meados do século XIX, a gente no pensamento ocidental, a gente vem de uma formação judaico-cristã muito forte. Então é muito comum que entre nós mesmos a gente encontre muitas mentalidades muito presas a um viés de religiosidade, sobretudo do cristianismo, associado à ideia de culpa e ao mesmo tempo de uma fé que é um pouco passiva em relação aos acontecimentos da nossa vida. Então quando a gente fala de aceitar as vicissitudes da vida, e aqui através dos espíritos, né, a gente está falando de um espírito, portanto, de resignação, de aceitação dessas dificuldades. Mas o que eu gosto de fazer associando com essa ideia dessa mentalidade judaico-cristã que eu falei agora há pouco? Porque há muitas pessoas que, ao ouvir essa ideia de que nós precisamos aceitar as dificuldades das nossas vidas, acham que a gente deve, então, portanto, encarar os nossos problemas de uma forma passiva. A gente senta, cruza os braços e espera o problema se resolver sozinho, ou então vir um bom espírito com uma varinha de condão e resolver todos eles para a gente. Definitivamente, isso não vai acontecer, né? As vicissitudes de nossas vidas, as dificuldades, elas devem ser encaradas, portanto, com obstinação, na verdade. A ideia de aceitar as dificuldades, ela está muito associada, muito mais, a um propósito ativo, a uma postura ativa diante dos problemas que a vida nos apresenta. E não de passividade, como muitas pessoas costumam agir, né? Espíritas ou não espíritas, né? Isso, portanto, é um entendimento muito oportuno. E por que os espíritos destacam a importância disso? Porque há muitas pessoas que não só não aceitam, ficam reclamando, né? Sentem-se vítimas de tudo e das circunstâncias, de todas as situações da vida, e, portanto, não agem, né? Ficam lá paradas, só reclamando, revoltadas, às vezes com ações de rebeldia, e não vão à luta, não vão resolver aquele problema. Então a ideia de aceitação tem a ver com isso. É entender principalmente o papel educativo que os desafios que a vida vai nos apresentando, ele nos oferece. E eu acho sempre interessante a gente pensar, né, quando a gente, ao longo de nossas vidas, a gente passa por diversas tormentas, né, por diversas dificuldades, momentos de aflição, de angústia, de dúvida, de anseio. E é tão interessante a gente lançar o olhar lá para trás sobre situações que a gente já viveu e identificar que aquela situação ali foi importante por algum motivo e que através daquela situação a gente aprendeu alguma coisa. No mínimo, amadureceu com ela. Então é por isso que às vezes, ainda que a gente se encontre num momento de tempestade, que a gente entenda, né, que isso faz parte,
da nossa luta, faz parte do nosso caminho, mas que a gente deve sim ir à luta e lançar mão de todos os recursos que nós tivermos à nossa disposição para enfrentar aquele obstáculo, para vencê-lo, né, necessariamente. E com isso, o aprendizado de que a gente tanto precisa. Quarta característica do homem de bem é aquele que, em nome da caridade, do amor ao próximo de forma legítima, faz o bem pelo bem. E por que é importante a gente destacar? Fazer o bem pelo bem. Porque há muitas pessoas que, às vezes, subvertem esse sentido, né, da caridade mais pura. Né? Por isso que os espíritos se destacam na sua maior pureza. Porque muita gente, às vezes, faz o bem visando algum interesse particular. E aí a ideia do orgulho e do egoísmo, ele costuma gritar nessas ocasiões. Então, fazer o bem por interesse pode muitas das vezes ser prejudicial, porque vai excitar justamente essas duas chagas morais que todos nós carregamos. Se encarnou aqui, se nasceu aqui na Terra, todo mundo tem um pouquinho de egoísmo e de orgulho. Então, se a gente quer, portanto, ser um homem de bem, a gente precisa buscar fazer o bem simplesmente pelo prazer que é fazer o bem pelo bem. E eu acho que é tão interessante a gente falar disso, porque quando a gente de fato começa a agir, né, de uma forma benevolente com as pessoas, com mais paciência, com mais tolerância, a gente consegue identificar o prazer disso, o prazer que é agir, né, de uma forma boa com as outras pessoas. Aquilo volta para a gente de uma forma muito natural. Mas não é que a gente vai fazer o bem pensando que isso vai acontecer, né? É simplesmente fazer, sem esperar reconhecimento, sem esperar que aquilo vá voltar para a gente, muito embora com certeza vá, né? Pela lei de ação e reação. A quinta característica, portanto, também tem a ver com essa. É aquela ideia do quanto que a gente precisa se satisfazer com as boas ações que a gente faz, né? E eu diria de novo e reforço o quanto que é muito prazeroso fazer isso, né? Eu acho que é do tipo de prazer que não se calcula, que não se mede, que não se vende, que não se compra, que não se transfere para ninguém. Quando a gente leva um sorriso para uma outra pessoa, quando a gente escuta a dor de alguém, quando a gente dá um ombro amigo e vê que foi importante para aquela pessoa, a sensação que vem depois disso, ela realmente é intransferível, ela é totalmente pessoal e não tem dinheiro nenhum no mundo que compre. E são essas sensações, são esses sentimentos que vamos levar com a gente lá no além-túmulo, por exemplo. A sexta característica, se eu pudesse, eu usaria letras garrafais, luzes de neon e negrito e todos os realces possíveis, porque eu acho interessantíssimo. O homem de bem, abre aspas, é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Eu acho esse ponto também muito, muito, muito relevante, né? Porque para nós espíritas que cremos na essência espiritual, que somos essencialmente espíritos e temos um corpo que é perecível, a única certeza de nossas vidas é a finitude do corpo biológico. Ele vai perecer, todos nós vamos morrer e não sabemos quando. Mas sabemos que existe uma dimensão espiritual e que nós somos essencialmente espíritos. Aliado a esse entendimento da sobrevivência da alma, a gente poderia juntar um outro princípio básico do espiritismo, que é o da pluralidade das existências, ou simplesmente a reencarnação. Então, para nós espíritas, não faz sentido algum se julgar melhor do que o outro. Achar que por algum motivo, por alguma razão, é melhor que a outra pessoa e por isso possa se sentir no direito de pisar, de humilhar, de constranger, de ofender a outra pessoa. Porque ainda que a organização social do mundo material em que a gente esteja nos coloque numa situação de superioridade, seja lá pelo que for, pelo classe social, pelo gênero, pela raça, seja lá o que for, ainda que a gente se encontre numa situação de superioridade nesse momento, na vida seguinte pode ser que a gente esteja abaixo,
ou na vida anterior a gente já esteve em cima ou embaixo, nós não sabemos. Mas o fato é, não faz sentido algum nos julgarmos melhores do que os outros. Então isso é muito importante porque a gente deve, de fato, incorporar esse sentido da fraternidade universal, porque do ponto de vista da criação divina, de fato, todos nós somos irmãos, criados por Deus, todos com as mesmas capacidades, faculdades e potencialidades, inclusive, do ponto de vista do crescimento espiritual. A sétima característica também tem a ver com o que ele disse aqui agora, né? O homem de bem é aquele que respeita as convicções sinceras das outras pessoas, né? Tem a ver com a ideia da tolerância, né? Da indulgência também. A gente respeita, mas é claro que eu também acho importante a gente dizer que a gente não precisa, obviamente, com isso, ser cúmplices nem compactuar com a maldade, né? A gente pode até respeitar a opinião do outro, mas se eventualmente aquela ideia, né, ferir outra pessoa, ofender, né, se for, às vezes, uma fala ou um comportamento de ódio, de preconceito, de violência, é claro que com essas coisas a gente não tem que compactuar de modo algum. Inclusive porque existem leis espirituais, mas também existem leis humanas que determinam essas questões. Característica número 8. O homem de bem sabe que o prejuízo, o desprezo, o sofrimento e a contrariedade que a gente causa a outras pessoas, se a gente puder evitar, se a gente tiver a oportunidade de evitar o prejuízo, o desprezo, o sofrimento e a contrariedade da outra pessoa e deixa de evitar, a gente vai estar faltando, portanto, com o nosso dever de amar o próximo. Então isso é muito importante porque guarda relação com uma ideia espírita que eu acho essencial também de trazer aqui nesse debate, que é a ideia de que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Para sermos pessoas de bem e alcançarmos essa tal perfeição de que a gente tanto fala, não basta a gente não fazer o bem. Tem muita gente que fala, né? Eu vou para o céu com certeza, porque vou lá para nosso lar porque eu não fiz o mal para ninguém. Será? Mas fez todo o bem que podia ter feito? Né? Lá atrás no texto a gente falou, fez todo o bem que podia. E quantas vezes em nosso cotidiano a gente encontra oportunidades de fazer o bem, de fazer a nossa parte na obra da criação, como diriam os Espíritos lá na questão 132, e a gente não fez. Né? Então, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E, gente, lá na questão 132 também foi ótimo ter me lembrado dela agora. A resposta que os Espíritos dão, né, a pergunta é, qual a finalidade da nossa encarnação? Ou seja, afinal de contas, para que a gente encarna aqui? Para que a gente vem aqui para a Terra, né, sofrer, ver tantas dificuldades, tantos desafios? A resposta dos Espíritos no início, em uma frase, diz assim, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a gente está aqui para isso. Aí tem duas situações que a gente precisa enfrentar para alcançar essa perfeição, que é justamente enfrentar as vicissitudes, e lá os Espíritos também usam essa palavra, mas também não só precisa enfrentar as vicissitudes, também, a outra condição é colocar o Espírito em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Então é por isso que eu digo que não é só importante a gente fazer o bem ou fazer a caridade. É necessário, é imprescindível. Porque se a gente não fizer, a gente vai estar desperdiçando o nosso tempo. A gente vai estar malbaratando a experiência encarnatória que Deus nos concede de estarmos aqui encarnados. Porque nós estamos aqui para isso. Se eu não estiver aproveitando essa oportunidade, eu estou desperdiçando o meu tempo e desperdiçando, portanto, também essa oportunidade. Nona característica do homem de bem. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Todas essas paixões que a gente infelizmente ainda sente, ódio, rancor, vingança, etc., são como que instrumentos oriundos do orgulho e do egoísmo de que a gente falou há pouco. E eu gosto muito daquela frase que diz assim, né? Que alimentar a mágoa, o rancor, o ódio, né? Cada um usa de um jeito, né? Um ditado meio popular. Quando
você alimenta esse tipo de sentimento, é como tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Eu gosto muito dessa ideia, porque quando a gente nutre esses vícios ou essas paixões, a gente está prejudicando a nós mesmos, mas querendo prejudicar os outros. Então não faz sentido a gente nutrir esse tipo de sentimento, e é claro que o homem de bem, verdadeiramente, ele não deve, por óbvio, alimentar esse tipo de sentimento. A 10ª característica é indulgente para com as faltas alheias, ou seja, aquela pessoa que está sempre, portanto, disposta a compreender a dificuldade, a fragilidade, a falha do outro, né? Quantas pessoas nós vemos hoje que são extremamente impacientes, intolerantes, né, incapazes de serem ter um pouco mais de compaixão ou até mesmo de piedade com as faltas dos outros, né? Isso muitas vezes adoece e gera transtornos, inclusive, do ponto de vista da convivência, do relacionamento interpessoal. A gente já falou aqui de uma forma cotejada sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus, que é a questão número 886 do Livro dos Espíritos, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Só faltou falar do perdão das ofensas, de uma forma diretamente. Então veja que nesse texto do Homem de Bem, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, há vários indicativos que nos colocam de fato diante dessa necessidade de agir de uma forma caridosa, conforme entendia Jesus. B e P, benevolência, indulgência e perdão. E eu acho que essa ideia da indulgência, para a gente poder exemplificar aquele primeiro ponto que a gente trouxe lá no início, quando a gente fala de justiça, amor e caridade, eu acho que tem uma passagem bíblica belíssima, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, mas que nós vamos relembrar aqui, que eu acho que exemplifica muito bem como a gente aplica esse tipo de coisa no nosso dia a dia através da experiência do próprio Jesus Cristo. Porque conta a narrativa, né, das Escrituras Sagradas que, certa feita, trouxeram-lhe até Jesus, né, uma mulher que havia sido apanhada em flagrante adultério, né? E de acordo com a lei ali daquela época, aquela mulher deveria ser apedrejada por populares diante daquela situação. Então, os homens, né, cultos daquela época, eles queriam provocar Jesus Cristo. E levam até ela e diz, olha, ainda agora essa mulher foi apanhada em adultério. E aí, o que a gente faz com ela? Né? Eles queriam provocar Jesus Cristo. E conta a narrativa sagrada que ele estava desenhando no chão, e eis que, diante da insistência daqueles homens, ele se levanta e profere aquelas famosas palavras, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E conta também as Sagradas Escrituras que, a partir do momento que ele proferiu essas palavras, as pessoas foram saindo aos poucos daquele recinto, restando apenas Jesus e aquela mulher. Eis que Jesus se ergue novamente em relação a ela e lhe pergunta, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu, não, Senhor. E então disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai e de futuro não tornes a pecar. Gente, vejam a sublimidade desse gesto de Jesus Cristo. Ele não disse que a mulher estava certa. Vai e de futuro não tornes a pecar. Então, ele não disse que ela estava certa, mas ele foi completamente indulgente para com aquela falta alheia. Ele dá uma segunda chance a ela. E não permite que outras pessoas que não tinham envergadura moral nenhuma para com ela pudessem condená-la, inclusive levando a penalidade máxima daquele código ali daquela época que era o apedrejamento. Então aqui, como a gente reúne muito bem esses três elementos, justiça, amor e caridade. 11ª característica do homem de bem. Não gosta de apontar o defeito dos outros, mas se ele for obrigado a fazê-lo, ele busca uma outra característica boa que possa atenuar aquele mal. Tem uma mensagenzinha naquele famoso livro Minuto de Sabedoria, muito utilizado, né, nos contextos espíritas, que também reforça isso, né? Se a gente for obrigado a apontar o dedo para alguém,
a gente vai tentar alguma outra característica que possa amenizar aquele defeito, né? A 12ª também tem muito a ver com o que a gente disse lá no início. É aquele que estuda as próprias imperfeições e se esforça por combatê-las, que tem a ver com o processo de autoconhecimento. É aquela pessoa que analisa a si mesmo. Será que errou? Será que eu errei aqui? Será que eu podia ter feito diferente? E a gente vai se esforçando para que numa outra oportunidade, se a gente estiver errado de fato, a gente evite esse erro novamente. 13ª é quando a gente procura ressaltar as qualidades alheias e não as nossas, né? A gente procura mais ver as coisas boas nos outros e não em nós mesmos, justamente para não excitar o nosso orgulho e a nossa vaidade. E jamais vai querer se colocar acima daquela pessoa, né? Tem gente que quando você conversa, você fala de alguma coisa e ela sempre fala que o dela é melhor, que ela já fez mais, que ela já fez outra coisa, ou seja, a pessoa extremamente vaidosa, que tem uma necessidade absurda de se sentir melhor do que as outras pessoas. Então, um homem de bem não é essa pessoa. A 14ª também tem a ver com esse ponto, porque o homem de bem não vai se envaidecer com a riqueza material que possui, nem com as vantagens pessoais que também adquiriu. A 15ª característica eu também acho bem relevante. O homem de bem, ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Eu acho isso muito interessante da gente pensar enquanto espíritas, porque enquanto espíritas sabemos que somos espíritos, temos um corpo que é material e, portanto, vai precisar de matéria para sobreviver. Todos nós precisamos de recursos materiais para a nossa sobrevivência. Então, portanto, a gente vai usar desses recursos, mas a gente não vai abusar deles. Gosto demais quando em outro momento do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim, que Deus não condena os gozos terrenos, não condena os prazeres terrenos, condena sim o abuso desses prazeres. Ou seja, é quando a gente exagera, quando a gente se excede no uso desses prazeres. Mas nós não precisamos, portanto, condenar os prazeres materiais. Muito pelo contrário, porque se estamos na matéria, vamos precisar dos prazeres materiais. Afinal de contas, a vida seria muito dura se a gente só tivesse sofrimento, só tivesse dor, né, choro, né, e coisas ruins. A 16 também a gente já tocou em diversos pontos aqui, mas eu queria só destacar a seguinte ideia, que quando a gente se encontrar numa situação em que a gente se encontra acima do outro, né, no sentido social, né, tem, portanto, alguma pessoa subalterna, algum serviçal para nos atender, a gente jamais, em hipótese alguma, vai se valer desse lugar para pisar naquela pessoa, para humilhar. Muito pelo contrário, em se encontrando nessa situação, a gente vai se esforçar justamente para levantar o moral daquela pessoa, dando-lhe toda a dignidade necessária para que ela possa, inclusive, soerguer e crescer, tanto do ponto de vista material quanto moral. E jamais, de novo, reforçando esse ponto, a gente se julgar melhor do que o outro, porque naquela condição temporária, momentânea, a gente se vê numa situação mais favorável ou mais privilegiada do que ela. 17ª e última característica do homem de bem é aquele que respeita todos os direitos dos seus semelhantes, assim como espera que os seus também sejam respeitados, né? Minha mãe sempre dizia, inclusive, que o nosso direito termina quando começa o do outro. Então, que a gente saiba respeitar, portanto, os direitos das outras pessoas e que a gente só faça ao outro aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós. E eu disse que eu dei lá um spoilerzinho no início, de que a gente listaria 17 características e, de fato, quando o texto termina, os espíritos dizem, olha, não são todas. São 17, são muitas, são difíceis, não são fáceis, mas, segundo os espíritos, essas ações, né, essas atitudes, elas nos indicam o caminho. No outro texto que eu disse que eu me basearia para falar desse tema, o homem no mundo, eu gostaria apenas de pincelar algumas ideias sobre o que significa ser, portanto, esses homens ou esses indivíduos, essas pessoas que estão se esforçando por praticar o bem, pelo bem,
no mundo em que a gente vive, né? Então, algumas ideias que estão nesse texto eu acho importante da gente trazer aqui. Primeiro, é que a gente, a despeito de tantos desafios e tantas dificuldades, a gente pode pedir sempre que necessário a ajuda dos bons espíritos para os nossos desafios, os nossos momentos de dúvida, de angústia, de dificuldade. Gente, isso é muito importante que a gente o faça, porque muitas das vezes a gente tem uma pleiade ali de espíritos ou um mentor espiritual nos ajudando nos nossos intentos e nos nossos projetos, e às vezes a gente se esquece disso. E quando a gente se arma nesse sentido mental, espiritual, da nossa psicosfera, a gente consegue mais concurso e mais oportunidade de êxito em relação aos nossos objetivos. Acho que é muito importante para nós espíritas entendermos que, a despeito de também valorizarmos tantas questões do ponto de vista dos bens espirituais, que a gente não precisa com isso levar uma vida mística. Achar que a gente precisa renunciar a todos os prazeres terrenos, que eu falei disso agora, mas mais do que isso não significa que a gente tenha que se isolar do mundo, né? Eu já ouvi dentro do centro espírita pessoas dizendo assim, eu agora só vou me relacionar com pessoas espíritas, só vou ter amigos espíritas, só vou ter cônjuges, parceiros, de relacionamento espíritas. E eu falo, opa, tem algo do ponto de vista do entendimento doutrinário que está errado aqui, porque é muito fácil ser espírita dentro dos círculos espíritas. Difícil mesmo é ser espírita no mundo, que é justamente onde a gente vai encontrar os desafios e as diferenças que vão nos ensinar a ser pessoas melhores. Para o exercício da justiça, do amor e da caridade, a gente precisa justamente da diferença, da divergência, para que a gente possa aprender com os nossos irmãos. Então, é muito mais importante que a gente se esforce em ser espírita dos muros lá para fora do centro espírita, né? E que com isso a gente deve manter uma consciência jovial, que é uma ideia de uma consciência limpa e ditosa, porque a gente deve também ser alegre pela fé no futuro, de que amanhã vai ser melhor. Não precisamos, portanto, nutrir um aspecto lúgubre, é essa expressão que Kardec usa, mas ele está querendo dizer apenas que a gente não precisa ser essa coisa cinzenta, sisuda, fechada, de cara feia. Não, a gente vai ser alegre, a gente vai se alegrar, porque a todo instante a gente vai buscar a melhora de nós mesmos através das oportunidades que a vida vai nos oferecendo. Afinal de contas, os deveres e as obrigações alcançam todos nós e devemos identificar a todo instante as oportunidades de exercermos a caridade. Então, que sejamos, portanto, espíritas alegres, ditosos, aventurosos. Afinal de contas, se a gente precisa cumprir a lei de amor na sua mais pura acepção, a gente precisa, portanto, nutrir as nossas ações e os nossos pensamentos desse espírito de amor, de fato, de bem-aventurança e de felicidade e de alegria. Pessoal, acho que ficou bem caracterizado, a ideia de sermos homens de bem no mundo ou na sociedade, mas eu gostaria de encerrar essa reflexão dessa noite com uma mensagenzinha que eu tirei de um livro chamado Religião dos Espíritos, que foi psicografado pelo saudoso Chico, através da mediunidade do Espírito Emmanuel. E essa mensagem está intitulada Na Hora da Crise. Então, na hora da crise, Emmanuel diz assim: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz. É a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Diz o mundo, faze o que desejas. Pede o Cristo, não peques mais. Diz o mundo, destrói os teus opositores. Pede o Cristo, ama
os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e aproveite. Pede o Cristo, avança enquanto tendes luz.